Seja bem-vindo ao Teologia Atri, Teologia para a Vida. O vídeo de hoje vai te surpreender de muitas maneiras, mas eu peço que você assista até o final para você entender toda a mensagem dele, beleza? Eu fiz uma pesquisa usando o mesmo método do Nathan Rufino, o famoso aí youtuber que tem ido contra o calvinismo. E ele disse que o calvinismo é uma heresia gnóstica. Então eu fiz o mesmo processo de pesquisa dele, e usando o livro de Eusébio de Cesareia, e também o livro de Irineu de Leão, e outros livros que eu tenho aqui para pesquisa, eu descobri que o dispensacionalismo também é uma heresia dos gnósticos. Isso aí. É isso mesmo, cara. Complicadíssimo descobrir uma coisa dessa, mas está registrado na história, nós vamos ler na mesa, você vai entender o que eu tô falando. E, cara, sim, a ideia principal, né, a principal ideia do dispensacionalismo de que Jesus reinará 1000 anos na Terra, e aí até algumas variações, por exemplo, ele vai reinar antes da tribulação, ou ele vai reinar depois da tribulação. É uma ideia gnóstica bem mais antiga do que os próprios pais da igreja, né? Não mais antigo que os apóstolos, mas mais antigo que os pais da igreja. Vou mostrar na tela para vocês. E olha só, para chegar nessa conclusão, eu usei o mesmo método do Nathan Rufino, então, portanto, deve ser verdade. Eu vou mostrar para vocês como que eu descobri isso aqui. Então, ó, olha para minha mesa. E já vou convidar você a se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo também. Compartilhe esse material. Estou gostando muito de falar sobre isso com vocês. Nem os haters me incomodam mais, tá? Eu tô até gostando de ver eles me desafiarem aqui nas redes sociais. Ó, esse é o livro aqui, História Eclesiástica, uma edição da editora Pão Diário, que eu tenho aqui em casa, belíssima edição da Pão Diário. Vou deixar o link no primeiro comentário para vocês quiserem comprar esse material, que é excelente, tá? Excelente. Eusébio de Cesareia escreveu uma obra com os primeiros 4 séculos da igreja cristã. Primeiros 4 séculos, eu estou dizendo do século I até o século IV. Até o ano 300 e alguma coisa, até o finalzinho de 300, tá? E nessa obra, nós temos, além da história, nós temos a história de alguns hereges daquela época. E você vai conhecer hoje um herege pouco divulgado, talvez por ele falar justamente a mesma coisa que o dispensacionalismo fala, né? Mas você vai conhecer hoje aqui pelo meu canal. Eu vou aqui para minha mesa, vou subir aqui rapidamente, mas vocês vão me ver aqui na mesa, tá? Estamos falando de uma pessoa chamada Cerinto. Quem foi Cerinto antes da gente começar aqui? Cerinto foi um gnóstico que tentou se envolver com o cristianismo, e ele vivia na época de João, o escritor de Apocalipse, tá? Então olha só, nós estamos falando do 2º século, estamos falando do 1º século. Cerinto viveu do final do 1º século até o início do século II. Tá? Provavelmente o ano que ele começou a divulgar suas heresias foi lá pelo ano 100 depois de Cristo. Tá? Então, o apóstolo João chegou a conhecer Cerinto. Vou mostrar a história dele para vocês aqui, vocês vão ver o que João falou. Acho que eu vou até ir para esse ponto aqui, né? Tá aqui, ó, na página 112. Alguns escritores lá do passado, alguns pais da igreja escreveram sobre Cerinto, de tão importante que ele era. Então esse aqui é o primeiro teólogo gnóstico a causar baderna no reino de Deus, diria eu, antes de Agostinho até. Então, só colocando de novo na mesa, não estamos falando de século 3, 4, 5 pós-Agostinho, estamos falando da época do apóstolo João, tá? Olha que interessante aqui, ó. Até aqui falou Dionísio. Em seu livro 1, Contra as Heresias, Irineu falou mais a respeito de Cerinto. Lá Irineu fala mais sobre os erros de Cerinto em Contra as Heresias, né? E no livro 3, registra um incidente memorável. Isso aqui é um dos incidentes mais conhecidos porque envolve um apóstolo. Diretamente, tá citando uma coisa que aconteceu com o apóstolo, né? De acordo com Policarpo, afirma Irineu, o apóstolo João foi a um banho público certo dia para se banhar. Porém, quando lá encontrou Cerinto, saltou para fora do lugar e correu pela porta, pois não podia suportar estar sobre o mesmo teto. O apóstolo João e foi numa casa de banho que era comum naquele lugar, naquela fase, né,
Então você não ia, não tomar banho no seu banheiro, exatamente. Tinha as casas de banho, todo mundo tomava banho junto, os homens nesse caso, né? E aí dizem que, quem falou isso foi Policarpo, tá? O Policarpo falou isso. Dizem que um dia João foi para essa casa e lá estava ele, o herege Cerinto. E João correu daquele lugar porque ele não podia ficar no mesmo teto que aquele maldito herege estava, né? Ó, ele incitou os seus companheiros a fazer a mesma coisa, né? Mandou todo mundo sair de lá, clamando: saiamos daqui para que esse lugar não desmorone. Cerinto, o inimigo da verdade, está aqui dentro. Olha que evento, hein? Sim, cara, você que não entendeu, isso é um evento que acontece ali no primeiro século ainda, tá? Onde o apóstolo João estava vivo nesse período aqui. Agora, qual é a heresia de Cerinto? Cerinto desenvolveu a ideia de que Jesus reinaria na Terra por 1000 anos. É isso que ele desenvolveu. E essa ideia é puramente gnóstica, vinda do próprio Cerinto. O próprio texto aqui vai dizer, ó, a tradição afirma que nesse tempo Cerinto fundou outra heresia. Tá? Cerinto fundou outra heresia. Gaio, cujas palavras eu citei anteriormente, escreve a respeito dele em Diálogo, que lhe foi atribuído. Então o livro de Gaio, Diálogo, fala sobre Cerinto também. Eu até vou procurar, que se eu lembrar, eu vou procurar esse livro também, tá? Para depois dar uma lida nele. E aí o Gaio escreveu o seguinte: ademais, Cerinto, por meio de revelações supostamente escritas por um grande apóstolo, oferece-nos falsos contos e maravilhas que alegadamente lhe foram mostradas por anjos. Então Cerinto, ele era um pouco pentecostal nesse caso, sabe? Aquilo que ele vai falar veio por revelação divina, ou uma visão, ou um sonho. Não é muito distante da história que contam a respeito do dispensacionalismo. Os dispensacionalistas nunca aceitam que a sua teoria surgiu de um sonho de uma menina. Aí é uma briga muito grande e eu não vou resolver isso aqui, é problema de vocês, tá? Eu só estou mostrando aqui num documento antigo que essa mesma história foi contada no ano 100 depois de Cristo. E aí reaproveitaram ela e criaram o dispensacionalismo que tem hoje. Estou falando isso com base no mesmo método científico do Nathan Rufino. É a mesma coisa que ele fez, eu estou fazendo aqui. Só que aqui nós descobrimos uma outra heresia, do dispensacionalismo. A primeira coisa, Cerinto teve visões a respeito disso, né? Foram mostradas por um anjo para ele, né? E aí, qual é a visão? A visão é a seguinte: após a ressurreição, dizia ele, o reino de Cristo será na terra, e a humanidade que vive em Jerusalém será novamente escravizada pela luxúria e pelo prazer. Então esse aqui é um dos relatos a respeito de Cerinto, aqui embaixo tem outro, tá? Dionísio vai falar também. Ele é inimigo das escrituras de Deus. Cerinto é inimigo das escrituras de Deus por falar, primeiro, que Jesus vai reinar na terra depois da ressurreição e depois que o povo de Jerusalém vai novamente ser escravizada pela luxúria e pelo prazer. Talvez nesse caso ele até tenha acertado, né? O povo de Deus realmente parece estar sendo escravizado pela luxúria e pelo prazer. Mas essa ideia aqui é uma invenção de Cerinto. Toda ela é uma invenção de Cerinto, tá? Seja, até a questão aqui das visões é mentira também. Ele não teve visão nenhuma, ele inventou isso aqui. A questão de Jesus reinar na terra, só ele que começou a falar isso. Já vou explicar com base em que ele fez isso aqui, tá? Vou desvendar o mistério daqui a pouco para vocês, mas é isso que ele fez, né? E aí aqui embaixo, Dionísio, bispo de Alexandria, em meu próprio tempo, na época do escritor de Eusébio de Cesareia, comenta sobre a antiga tradição acerca de Apocalipse de João no livro 2 de seu livro Promessas. É outra literatura dos pais da igreja que é interessante pesquisar, tá? E depois se refere a Cerinto nos seguintes termos. Agora é Dionísio de Alexandria falando sobre Cerinto, tá? Cerinto foi o fundador da heresia cerintiana, a qual deu o nome, visto que desejava acrescentar uma nota autoritativa à sua criação. Mais uma vez, criação de Cerinto, tá? A heresia cerintiana ensinava que o reino de Cristo seria na terra.
e enamorado de seu próprio corpo e um indivíduo inteiramente sensual, ele sonhava com um paraíso para suas próprias luxúrias. Aqui no caso é um paraíso para suas próprias luxúrias. Vou explicar por quê. Cheio de infindável glutonaria em comida, bebida e casamento, ou como eufemismo dessas coisas, festas, sacrifícios e imolação de vítimas. Olha só, hein, caramba. Eu não estou inventando isso aqui, tá, pessoal? Estou mostrando para vocês o livro. Cerinto inventou basicamente o que vocês chamam de dispensacionalismo. Com base em quê? Com base na história, com base nos relatos, né? Ele foi um gnóstico e inventou isso. Agora vamos desvendar um pouco disso aqui. A primeira base de Cerinto aqui foi a mentira de que ele teve a revelação, tá? Ele não teve revelação nenhuma, mas que é mentira dele. Agora, sobre reinar na Terra depois da ressurreição, outros livros da mesma época ou pouco depois vão falar sobre isso. Se vocês quiserem descobrir mais sobre isso, ó, essa obra aqui traz essas heresias do primeiro século, tá? Elas começam a ser escritas e divulgadas ali no segundo século, mas ó, nesse caso, o primeiro livro é que vai falar mais sobre isso. Vou deixar o link na descrição também, beleza? E aí o que acontece? De onde Cerinto inventou a ideia de que haveria uma ressurreição e depois Cristo reinaria na Terra? Aqui essa ideia é um misto entre o que os judeus não cristãos ensinavam e o que os cristãos ensinavam. Os judeus queriam um reino na Terra. Até hoje eles acham que o Messias dele vai vir reinar na Terra. Então essa é a primeira parte da mistura. Os cristãos ensinavam uma ressurreição. Então ele juntou as duas ideias e criou uma heresia. Só que nessa heresia, o reino na Terra só acontece depois da ressurreição. Então, o cara era inteligente, não era burro, tá, gente? Ele estava fazendo ali aquilo que ele veio fazer, a sua própria heresia. Ele não era burro, ele estudava a coisa. A gente não estudava como Cerinto estudava, né? Então ele juntou as duas partes das teologias, digamos assim, e criou essa ideia de que haveria um reinado milenar na Terra. E adivinha, olha aqui embaixo, ó. Irineu de Leão, que nasceu quase na morte de Cerinto e morreu em 202 depois de Cristo, também ensinava que Jesus reinará na Terra por 1000 anos depois da ressurreição. Olha só, o mesmo escritor. Agora, por que eu não trouxe aqui? Aqui vem uma questão importante. Por que eu não trouxe aqui? Eu usei a inteligência artificial para achar essa referência em Irineu de Leão. Eu tenho a obra de Irineu de Leão, mas adivinha, a editora Paulus não incluiu esse ponto lá no livro dela. Isso mesmo. A editora Paulus lançou Contra as Heresias com menos conteúdo do que o original. E eu pressionei a inteligência artificial até ela falar qual era a fonte dela. Porque a inteligência estava dizendo que Irineu ensina também o reino milenar na Terra. E eu não acreditei na hora. Eu falei, não é possível que Irineu acredita na heresia de Cerinto. E aí, sim, ele acreditava. Só claro, ele tenta corrigir a heresia de Cerinto, né, dizendo que não era um reino de promiscuidade, como Cerinto acreditava. Né? O Cerinto ensinou que era um reino de promiscuidade. Jesus reinaria na Terra e o povo seria livre para fazer isso aqui. Por isso que fala aqui, ó, um paraíso para suas próprias luxúrias. Porque nesse reinado milenar nós estaríamos livres para fazer o que quiser. O nosso livre-arbítrio estaria aberto para fazer essas coisas aqui da alma, do corpo, né, nesse caso. Então, Irineu realmente ensinava o reino milenar. Isso não está no seu livro, exceto por uma nota do rodapé. E aí fica aqui a minha indicação, né? Se alguém puder traduzir Irineu de novo, traduza, porque nós não temos o texto completo. Seria interessante ter tudo, né? E agora eu vou fechar o meu livro aqui, pessoal. Vou explicar a vocês por que esse método de pesquisa está errado
E por que você tem que prestar atenção no método de pesquisa que você usa ou daquele teólogo que você acredita. Veja bem, eu realmente li os livros apócrifos aqui da Bíblia, principalmente esse, onde fala mais sobre o tema que vocês estão vendo aí. E alguns falam realmente que Jesus ressuscitaria as pessoas e reinaria na terra, tá? Mas também fala outras coisas. Agora, por que esses livros falam isso? Significa que o dispensacionalismo é uma heresia gnóstica? E olha que esse eu tenho provas adicionais, porque esse livro aqui é reconhecido como livro cristão, tá? Eusébio não era um gnóstico, ele era um cristão. Não, o dispensacionalismo não é uma heresia gnóstica, ele é uma visão, uma cosmovisão diferente do padrão, obviamente, mas não é gnóstico. Agora, é de se pensar que, historicamente, realmente, a ideia do reinado milenar surge primeiro pelo gnóstico. Isso não tenho que discutir. Mas é errado, 100% errado? Talvez não, sabe? As pessoas, elas estão pensando, estudando, raciocinando. Não é difícil pensar igual a alguém que você nunca conheceu. Se as pessoas estão estudando de verdade, em algum momento esse estudo vai se encontrar. É claro, Irineu ensinou o reinado milenar de um jeito parecido, muito parecido com o que Cerinto ensinou, mas há diferenças, e essas diferenças não são para se ignorar, as diferenças existem, tá? E as diferenças é o que faz toda a diferença. Mas nós poderíamos dizer com toda certeza de que Cerinto foi o primeiro a escrever sobre um reinado físico e milenar na Terra. Paulo não escreveu sobre isso, João não falou sobre isso, mas Cerinto, o gnóstico, aquele que João, que escreveu o Apocalipse, tentava não estar no mesmo lugar que ele, esse sim, escreveu. Isso é um fato histórico, não tenho o que falar. Agora, os cristãos, depois disso, tentaram corrigir a ideia do Cerinto. Ok, né? Ok, não sei como é que vocês vão entender e aceitar isso, mas isso é história de verdade. Agora, isso não faz do dispensacionalismo completamente gnóstico, embora a ideia deles sejam parecidas, tá? É certo que os gnósticos lá no 2º e 3º século estavam copiando as doutrinas, misturando tudo e criando a sua própria doutrina. Por exemplo, nessa obra aqui, nós temos um Jesus que explica a cosmologia da Terra, sabe? É Jesus. Ele está conversando, só que o resultado dessa conversa é muito gnóstico, entende? Então ele usa termos que nós nem usamos. Então os caras inventaram mesmo, e nesse livro tem tudo aqui. Eu separei aqui algumas referências para quem gosta de estudar de verdade, não é para moleque que gosta de ficar repetindo mentira na internet, é para gente que quer estudar de verdade. Moleque a gente nem responde, o que mais tem aí, aliás, o Nathan Rufino é um baita do moleque fazendo isso. Vamos falar a verdade. Ele não sabe nem estudar teologia. Já tá tudo na mesa. Ele não sabe o que ele tá falando. Mas, você quer ver essas coincidências aí? Eu tenho 4 aqui para vocês. Por exemplo, em Apocalipse de Elias, é um texto gnóstico, provavelmente do século II, tá? Lá no capítulo 39 e 40, ensina de novo o pré-tribulacionismo. Ensina. E cara, é descarado, tá? É descarado, não é disfarçado, não. A mesma ideia, como eu disse para vocês. E se eu achasse aqui, eu até leria um deles. Mas enfim, eu vou deixar para vocês pesquisarem, né? Vocês também têm que estudar, pô. O Apocalipse de Abraão, por exemplo, no capítulo 16. O Apocalipse de Abraão é um texto gnóstico que é datado de 70 a 150 depois de Cristo, bem perto dos apóstolos. O que demonstra que os gnósticos já estavam em atuação naquela época, enganando nas igrejas, como Judas escreve, tá? Estuda Judas também pra você entender. E também escrevendo cartas, tá? O próprio apóstolo Paulo fala, né? Em 2 Tessalonicenses, que aparentemente eles receberam uma carta com um conteúdo diferente. Então os gnósticos já estavam fazendo isso na época dos apóstolos. E o Apocalipse de Abraão é da época dos apóstolos. No máximo 150 depois de Cristo, aí que foi gerido dos apóstolos, mas isso aí
provavelmente até 150, pode ter sido no ano 70 mesmo. Ele ensina que a predestinação era com base no livre-arbítrio. Ele fala que Abraão foi predestinado porque ele não se envolveu com a idolatria do seu pai. Então tá lá, Apocalipse de Abraão, capítulo 16 desse herético livro aí. Uma predestinação com base no livre-arbítrio. O que é a predestinação arminiana, para quem não sabe, né? Deus, ele elege aqueles que ele veria que demonstraria fé. Essa é a doutrina arminiana. Pode ser considerada uma doutrina gnóstica também, já que Apocalipse de João, um texto do ano 70, falava a mesma coisa. Por que falava a mesma coisa? Eu tô ficando doido já. Por quê? De novo, vou explicar. Porque eles ouviram essas doutrinas e misturaram com as suas próprias doutrinas. É isso, tá? E a Assunção de Maria é outro livro. Esse Assunção de Maria aqui, ele é polêmico porque dele veio uma heresia também, né? Ele já é herético. A Assunção de Maria já é uma heresia por si só. Assim como o Apocalipse de Elias, o Apocalipse de Abraão são heresias. Porém, o primeiro capítulo da Assunção de Maria fala que Maria é perpetuamente virgem e trata Maria como uma deusa. Isso está no primeiro capítulo da Assunção de Maria. Esse livro é datado do século IV. Após o século IV, ninguém sabe quando é que aconteceu, mas após o século IV, ele trata Maria como uma deusa. Dentro do gnosticismo, nós temos essa figura feminina importante. E esse é um escrito gnóstico também. E a perpétua virgindade de Maria, ensinada pelos católicos, é uma heresia, nesse caso, baseada em um livro apócrifo também. Apócrifo não, né? Um livro gnóstico mesmo, literalmente. A gente tem um outro evangelho que é um dos mais conhecidos, que é o Evangelho de Tomé. Quando ele foi encontrado, as pessoas tentaram colocar o Evangelho de Tomé dentro da Bíblia, sabia? Mas não tem como, porque ele é muito gnóstico. Na leitura você percebe que ele é muito gnóstico. O Evangelho de Tomé, lá no capítulo 1, no versículo 27, ele ensina que a salvação depende das obras da lei. Ali ele fala que não há salvação para quem não respeita o sábado, por exemplo. Opa, você já viu isso em algum lugar? E isso é uma heresia, né? Se alguém repete isso hoje, se não há salvação para quem não respeita o sábado ou observa o sábado, isso é uma heresia, literalmente gnóstica também. Nesse caso, gnóstica também. O Evangelho de São Tomé, segundo Tomé, ele está datado entre 100 e 150 depois de Cristo. Tá? Então, se você quiser pesquisar, pesquisem. Capítulo 1, versículo 27 de Evangelho segundo Tomé, a Assunção de Maria, capítulo 1, Apocalipse de Abraão, capítulo 16, Apocalipse de Elias, capítulo 39 e 40. São capítulos pequenos, tá? São capítulos pequenos. Então, veja bem, hein? Como nós fomos longe hoje. Afirmar que o dispensacionalismo é gnóstico. E olha que, cara, assim, realmente parece ter base, né? Parece ter base. Eu não fiquei falando igual papagaio de pirata, ó. Nós lemos aqui na prática. E eu sei que não é gnóstico, eu sei que não é. Não precisa me maltratar aqui. Agora, presta atenção. No meu primeiro canal, eu vou fazer uma série de estudos a respeito do cânones de Dort. Eu vou chamar de imersão de Dort, tá? Onde eu vou falar sobre cada parte do cânone de Dort. Cada parte, não é cada capítulo ou cada parágrafo. Nós vamos pegar um parágrafo do Cânone de Dort, aquele trecho do parágrafo, nós vamos comentar todos os trechos de Cânone de Dort, exceto ali nos erros da igreja arminiana da época. Lá eu vou fazer diferente, mas assim uma verdadeira imersão de Dort, para vocês entenderem de verdade o que está escrito, qual é a posição original das igrejas reformadas e não se enganarem com os gnósticos, com os arminianos e com os reformodas, né, que tem hoje em dia nas redes sociais, tá bom? Fica ligado que para você participar, você tem que ser inscrito, você tem que ser membro dos canais, né? Então, para você ser membro do canal onde vai ter esse estudo, o link está nessa descrição aqui. Você vai lá, que daqui a pouco nós vamos começar a postar ali pequenos vídeos falando sobre trechos de Dort, beleza? Enquanto isso não acontece, que tal assistir um desses 3 vídeos que está na tela? Escolhe um.
assiste, fica com Deus e tchau, tchau.